Olá, hoje é terça-feira, dia 9 de setembro, estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. E os destaques de hoje incluem: vereadores da capital do vinho aprovam a contratação de mais 3 funcionários que custarão aos cofres públicos R$650 mil. Hoje, no Bloco Político, vamos abordar o julgamento de Jair Bolsonaro e podemos perceber que o Brasil é terra onde bandidos levam sempre a melhor. Ao contrário dos filmes de faroeste de antigamente, onde os bandidos sempre se davam mal. Iremos abordar também os destaques da dupla Grenal. CPMI do INSS. Será que terá futuro? Bom, em relação aos aconselhamentos da Defesa Civil de ontem, na passagem desse ciclone, houve aqui na capital do vinho 2 desmoronamentos. E outras informações aí que aparecerão hoje no Jornal Últimas Notícias, com a apresentação de Ednei Paine, diretamente aqui de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, a nossa conversa política hoje vai pegar fogo como sempre. Vamos falar de um crime que ainda não tem resposta. Mas começaremos a matéria conforme nós fomos ontem. Aquele ocorrido em Porto Alegre. E hoje esse caso foi elucidado totalmente. Sabe que ontem nós falamos do Ricardo e ele conheceu a Brasília em um abrigo depois dos alagamentos, aqueles que tiveram lá em Porto Alegre. E daí os dois começaram a namorar. Se separaram e depois reataram o relacionamento. Até ali, tudo certo. Mas daí aconteceu o crime. Sabe, ele tinha matado a mãe com 13 facadas antes disso. Depois ele colocou a mãe em um móvel e simplesmente concretou o móvel. Uma pessoa que não podia ser recolocada na sociedade novamente, mas, como a gente sempre fala, a justiça é cega. E nessa situação foi literalmente cega. Então, Ricardo também esquartejou a Bia. Bia é como a Brasília gostava de ser chamada. Ele esquartejou ela com uma precisão e crueldade que chocou todo o pessoal de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, todos que acompanharam esse caso. Afinal, para resumir, o crime foi elucidado em pouco tempo, você lembra, né? Agora eu vou misturar um pouquinho de política. Pois isso aconteceu há 2 anos. Aconteceu em 2018. Dia 6 de setembro de 2018. Estamos em 2025. 2018, então fazem 7 anos. Fazem 7 anos que ninguém sabe o que aconteceu com Adélio Bispo. Ele desferiu uma facada contra Jair Bolsonaro em plena campanha política, para que ele deixasse de concorrer. E o que é mais estranho, esse crime ainda não foi solucionado. Não se sabe quem mandou Adélio Bispo fazer, quem foi o mandante. Porque Adélio Bispo não pode estar em Juiz de Fora e ao mesmo tempo na Câmara dos Deputados. Se você não sabia, tá registrado o nome dele lá na mesma hora que ele deu a facada. Em Brasília. Estava registrado que ele estava em Brasília. Que no momento do crime ele estaria visitando um deputado. Está escrito.
E o que é mais estranho, até hoje, ninguém sabe o nome do deputado que ele estava visitando em Brasília. Será que Adélio organizou, arquitetou todo esse crime? Essa falsa visita do criminoso a Brasília seria um álibi perfeito se ele tivesse conseguido fugir. Se ele fugisse da cena do crime, olha, ninguém mais pegaria ele. Outra razão para analisarmos: por que na hora dele ser preso, brotou alguns dos maiores e mais caros advogados que o país tem para defendê-lo? De graça. Quem será que pagou por essa ação? Será que eles vieram a pedido do além? Pois a primeira pergunta dos repórteres, logo que os advogados saíram da delegacia que falaram com Adélio, a primeira pergunta foi: quem mandou matar Jair Bolsonaro? E olha o que os advogados deles falaram, dele. Foi Deus quem mandou matar o candidato. Foi isso que Adélio Bispo disse para os advogados. Então, depois desse episódio, tudo ficou em sigilo. O criminoso foi incriminado por problemas mentais, disse que tinha problemas mentais. Muitas questões ficaram no ar. E eu só levantei essa questão pois foi um crime muito sério. Foi um crime desferindo uma facada a um candidato à presidência da República. Foi um crime encomendado. Foi sugerido pela perícia dos advogados que não foi uma tentativa de homicídio. Os advogados de Adélio Bispo disseram, não foi uma tentativa de homicídio. O crime foi enquadrado como Lei de Segurança Nacional. Essa foi uma pauta para você entender como funciona a política. Quando pessoas e dinheiro estão envolvidas, as situações ficam cada vez mais difíceis de ser elucidadas. E por isso que a política tem um peso enorme em tudo que nós fazemos. E a lição que fica é que se você escolhe votar em bandidos, é exatamente isso que irá acontecer cada vez mais. A culpa dessas situações são de quem escolhem os nossos governantes, nós. Então reflita mais sobre essas questões. O ano que vem tem eleições. Veja o que o seu candidato fez, veja o que ele está fazendo agora. Pois na frente das câmaras, na campanha política, todos eles são santos, até alguns canonizados pelo Papa. Os demônios só são vistos depois que eles são eleitos. Pensou que eu não iria falar sobre o julgamento de Bolsonaro? Sim. Ele foi retomado hoje. Eu vou esmiuçar. Mas é bem difícil falar diante de tantas atrocidades. Vamos falar algumas delas. Sem contar que aquilo tudo que eu já falei, que Bolsonaro será julgado por 5 pessoas que não gostam dele. Uma delas é Dino, que era ministro de Lula, Dino, que chamou Bolsonaro de diabo. Zanin, que foi advogado de Lula por 11 anos. Alexandre de Moraes, que tem ódio mortal de Bolsonaro. E apesar que Alexandre de Moraes é parte envolvida no caso, a imparcialidade dos julgadores voou para o espaço. Só nesse quesito foi rasgada a Constituição e jogada no lixo. Sem contar que não houve prazo para ler os autos do processo. Os autos do processo chegaram a 70 terabytes. 70!
Acho que nem em 2 vidas daria para ler estes 70 terabytes desse processo. Não houve acesso a supostas provas conseguidas nos últimos dias, não informaram aos advogados de Bolsonaro. Provas que são apenas narrativas, coação na única delação. E que não há provas que vinculem o ex-presidente a uma suposta conspiração, a não ser o que o Alexandre de Moraes fala, que ele é o cabeça de tudo. Tudo que aconteceu no mundo de errado é culpa do Bolsonaro. Ele e o Lula. E para fechar, não há presunção de inocência. O que isso significa? A Procuradoria-Geral da República, né, que em nome do seu titular, o Paulo Gonet, apenas presume que o ex-presidente Jair Bolsonaro é o culpado. Apenas presume. Ninguém tem provas. São tantas as inconsistências desse caso que às vezes eu fico atordoado. Se um juiz erra em campo, um juiz de campo de futebol, ele erra por 2 centímetros, ele anula um gol ou libera um gol que não foi injusto, ele prejudica a partida, o juiz é punido, você sabia? Ele é expulso da federação e muitas outras coisas. Uma ação que ele julgou ser certa no momento, não era certa, ele vai expulso. Ele perde o seu direito de ser árbitro de futebol. Vamos ouvir o que disse um dos repórteres da Rádio Gaúcha hoje. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó, dá uma olhada. Aqui eu vou botar o que a Rádio Gaúcha falou hoje. Bem rapidinho para vocês ouvirem. Assassinato do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin e do próprio Alexandre de Moraes. E o que chama a atenção do que acaba de dizer o ministro relator é que ele considera que o ex-presidente Jair Bolsonaro, que a todo momento é chamado por ele como líder de uma organização criminosa, que ele tinha ciência e que deu anuência a este plano. Ele repete, Debona, que o general Mário Fernandes, ex-servidor do Planalto, que tinha um cargo de chefia do governo Bolsonaro, que ele se encontrou com o ex-presidente e naquela oportunidade imprimiu o que seria os termos deste plano, do punhal verde e amarelo. Portanto, é uma etapa do voto em que ele coloca o ex-presidente Jair Bolsonaro também no centro deste plano grave, evidentemente, que tinha até a previsão de execução destas autoridades públicas. E chama a atenção, Debona, que o ministro se refere à parte desta operação em primeira pessoa, porque ele está falando como uma das vítimas também do julgamento. Diz que houve um monitoramento dele, Moraes, no entorno da sua residência aqui em Brasília. Neste momento, o que o ministro está fazendo é chegar já na etapa pós-eleições de 2022, Debona. No início do voto, ele trouxe de forma cronológica toda uma recuperação do que começou lá em 2021, ainda como um questionamento das urnas eletrônicas. Tem uma movimentação, o tenente-coronel Zucco está saindo lá, falando com a Kelly Matos aqui, Debona, porque o deputado gaúcho, líder da oposição, Luciano Zucco, o único membro, aliás, da oposição, ou seja, dos apoiadores de Bolsonaro presente aqui no julgamento, ele está descendo agora para falar com a imprensa. Depois a gente pode trazer aí um resumo do que disse o deputado também, mas enfatiza este ponto: um voto duro e incisivo do ministro Alexandre de Moraes, o relator e o primeiro a votar neste julgamento. Bom, pessoal, vocês entenderam, né? Esse foi o relato de um repórter da Rádio Gaúcha falando sobre esse julgamento. Já está sendo uma palhaçada. Mas a resposta está na cara. Nós já tínhamos dito isso há muito tempo, tá? A gente vai acompanhar e vai explicar para vocês a cada passo desse trâmite e vamos explicando direitinho para vocês entenderem bem o que é que está acontecendo em Brasília. Bom, vamos respirar e vamos falar de esportes. Hoje,
bem rapidinho. Pessoal, hoje tem a última partida da eliminatória para a eliminatória 2026, né? Só para cumprir tabela, pois o Brasil já está classificado. Os testes para a Copa aí poderão ser feitos hoje pelo italiano Carlo Ancelotti. Hoje tem também Equador e Argentina. E ontem nós falamos, né, que Ener Valencia, depois desse jogo, vai ganhar de 100 jogos, né, com a camisa equatoriana, vai se aposentar. Aí vai ganhar uma homenagem aí. Mas vai saber, né, se é como o Messi. Lembra do Messi? O Messi diz, não vou mais jogar na seleção e tal, e pá. Foi lá e ganhou uma Copa. Essa é a parte do Internacional que hoje nós iremos acompanhar. E o Eric Noriega do Paraguai também vai se apresentar hoje. Todos os gremistas estavam apreensivos com o Noriega, porque na realidade ele saiu de maca no último jogo da seleção paraguaia. E o que eu vou dizer para vocês? Ele treinou normalmente, de acordo com o pessoal, vamos ver o que vai aparecer. E falando do Grêmio, mais 2 reforços foram apresentados, já conhecidos, né? O William e o Enzo. Eles foram apresentados hoje no início da tarde. Já sabiam que iam jogar no Grêmio, né? Mas só estavam esperando a apresentação oficial. Esse foi o Bloco Esportivo. O Bloco Esportivo, como vocês sabem, né, tem um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, a Natal Fitness é quem tem dado aquele apoio no nosso bloco esportivo aqui no Jornal Últimas Notícias. Bom, como vocês já estão sabendo, né, já está correndo a CPMI do INSS. Ela está em pleno vapor, pois ninguém quer levar a culpa de roubar os aposentados, os deficientes, os pensionistas. Todo mundo quer estar com a consciência limpa. Informamos aqui várias e várias vezes sobre esse trâmite. Eu não sei se ele vai dar em algum lugar, se alguém vai ser preso, mas saberemos quem liberou essa grana. Esses bandidos não roubarão mais. Pois sabemos que aqui no Brasil, quem se dá bem nunca é o mocinho. Nunca é o mocinho que se dá bem. Quem se dá bem é sempre o bandido. E tem gente querendo fazer a coisa certa, mas com pouco respaldo. Vasculhando algo nesse sentido para mostrar para vocês, achei nas redes sociais um trechinho dessa barbaridade. E agora eu quero compartilhar com vocês esse vídeo. E prestem bem atenção no que o presidente da mesa, acho que é o presidente da mesa, ele está entrevistando um dos que pode ter facilitado, uma das pessoas que pode ter facilitado a saída dessa grana para essas entidades, para esses sindicatos que são maus
muito maus, né? Vamos ver então o que aconteceu. O senhor aqui admitiu que é o seu chefe de gabinete que fazia as indicações. Ah, vinha lá de dentro e eu só assinava. Para mim, quem assina é responsável, para o senhor não. Quem assina é responsável pelos seus atos ou não, senhor ministro? É uma pergunta, sim ou não? Quem assina um documento é responsável... Eu vou esperar o senhor acabar todas as... Não, eu estou fazendo uma pergunta. Quem assina é responsável pelos seus atos, sim ou não? Não, eu prefiro não responder ao senhor. Não, mas é uma pergunta. Não. É obrigado a responder. Quem assina é responsável pelos seus atos, sim ou não? Então o senhor diz que não quer responder. Não quero responder a pergunta. Que um ministro da Previdência não soubesse do que acontecia sob as suas barbas no INSS. 6 bilhões de reais, no mínimo, roubados de aposentados, deficientes físicos, idosos, e o ministro não sabia de nada. Basta começar pelas contradições na sua fala para ver que não é de confiança o seu depoimento aqui, senhor ministro. Para começar, o senhor disse que a única renovação, em resposta à senadora Elisiane Gama, o único acordo de cooperação renovado enquanto o senhor foi ministro, foi com a BSP 2023. O senhor disse isso, está na nota taquigráfica. Quem era o ministro de Lula no dia 9 de novembro de 2023, senhor Carlos Lupe? Quem era o ministro? Eu? Claro. O senhor. Sindinap foi renovada. Não, foi renovada antes. Senhor, aqui está o documento. O senhor mentiu. O senhor mentiu. Quem era o ministro dia 28 de agosto de 2024, senhor ministro? Quem era o ministro de Lula? Dia 28 de agosto de 2024. Quem era? Responda, por gentileza. Quem era o ministro de Lula? Quem era? Já respondi. Não, dia 28 de agosto de 2024 é outra pergunta. Quem era o ministro? Eu, ministro? A CONTAG teve sua CT renovada. As duas empresas, os dois sindicatos que roubaram dos aposentados. E Vossa Excelência está aqui dizendo que só teve uma renovação. O senhor mente e cai em contradição. Que no dia 9 de março de 2023, o senhor ministro esteve com uma representação da Conafer no seu gabinete, enquanto ministro Lula. E no dia 17 de março de 2023, graças à portaria que tirou a autonomia do presidente do INSS, que o senhor sempre diz, não, mas o INSS é autônomo. Aqui, ó, foi retirada a autonomia do INSS, do presidente, para indicar diretores. O senhor aqui admitiu que é o seu chefe de gabinete que fazia as indicações. Ah, vinha lá de dentro e eu só assinava. Para mim, quem assina é responsável, para o senhor não. Quem assina é responsável pelos seus atos ou não, senhor ministro? Bom, pessoal, deixa eu explicar para vocês aí. Carlos Lupe era o presidente do INSS quando toda essa barbaridade aconteceu. E o deputado aí da mesa diretora que está investigando esse caso pediu para ele se quem era responsável era quem assinava os papéis que dava as autorizações. Na sua casa, se alguém procura uma internet, se alguém oferece uma internet para você e você assina o papel, você aprova essa pessoa a botar internet na sua casa. Né? Senão, ela não vai poder botar a internet. Se você não aprovar, você é o dono da casa. Carlos Lupe era o presidente do INSS. Mesmo porque quando deu todos esses entraves, ele, né? Foi embora da presidência, deixou seu vice. Bom, diante de toda essa sem-vergonhice, nós estamos fazendo a nossa parte. Estamos mostrando tudo que esse pessoal vem fazendo e ferindo a nossa cidadania. Eu não tenho nem palavras para expressar, porque são coisas inacreditáveis. De pessoas que precisam dessa grana para comprar o seu remedinho, para comprar o seu pão, o seu leite do dia a dia. E essa galera mal intencionada querendo encher os bolsos. E hoje eu te digo, essa galera tá em Bahamas. Vocês acham que eles estão aqui? Essa galera que pegou a grana, sim, Carlos Lupe liberou. Não tem nem o que dizer. Vocês viram no vídeo.
Mas a galera que pegou essa grana tá lá fumando um charuto cubano. Sei lá, né? Que coisa. É um país onde os mocinhos sempre se ferram. Deixa eu botar aqui o comercial da Harmony, que é o nosso patrocinador, e nós voltamos. Vamos respirar um pouquinho e daqui a pouquinho nós voltamos de novo. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, o som na medida do seu bom gosto é com Harmony Sonorizações. Precisar de sonorizações para sua banda, para sua escola, para sua mateada, Harmony Sonorizações é o que você precisa. E Natal Fitness dando aquele apoio no esporte aqui no Jornal Últimas Notícias. Bom, diante do alerta que nós fizemos ontem da Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros aqui de Bento Gonçalves atendeu a 2 desmoronamentos que colocaram residências em risco em diferentes bairros da cidade. Eu até tenho as imagens aí que foram disponibilizadas nas redes sociais, dá uma olhada. Na noite de segunda-feira, por volta das 21h40, um deslizamento de terra no bairro Municipal atingiu a borda de um terreno acima de uma residência, com risco de soterramento. O morador foi orientado a deixar o imóvel e decidiu passar a noite na casa de familiares. A Defesa Civil do município e a Guarda Civil Municipal auxiliaram na evacuação do local. No total, 5 pessoas foram realocadas. Já na madrugada dessa terça, hoje de manhã, por volta das 3h35, choveu bastante aqui na Serra Gaúcha, né? Houve outro desmoronamento e ocorreu no bairro Borgo, envolvendo aí uma residência, um veículo que corria risco de ser arrastado pela massa de terra. O local foi isolado e um guincho foi solicitado para a retirada do veículo. Moradores das casas situadas acima e abaixo do terreno afetado foram retirados das residências e orientados a permanecer fora até a avaliação de um engenheiro da prefeitura sobre os riscos remanescentes. A Brigada Militar prestou bastante apoio aos locais. A gente até tinha falado ontem aqui sobre esse alerta da Defesa Civil que choveu muito ontem à noite, né? Muitas casas entraram água dentro. Mas forte mesmo foram esses 2 deslizamentos, mas sem risco algum para a vida. Tudo ok. Vamos falar aí do fundo. Vou tirar a minha imagem da frente para nós falarmos do fundo. E hoje vai ser sobre a Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves. Ela aprovou ontem teve sessão da Câmara por 12 votos a favor a 4 contra, em contratar mais 3 funcionários para a Casa do Povo, para que ela funcione de forma correta. Isso de acordo com a fala de Anderson Zanella, o presidente da mesa diretiva da capital do vinho. Ele defendeu a necessidade de ampliar o quadro de funcionários da Câmara. Anota aí o que ele pediu: um analista de departamento pessoal, um gestor de compras e um analista de contas públicas. Cada um destes funcionários vai custar à Câmara R$ 5.554 mensais. Os 3 irão custar aos cofres públicos R$ 16.664 mensais, né? 3 funcionários, 16 conta. E fazendo uma conta mais aprofundada, o custo dessas 3 pessoas, se elas trabalharem até o final do mandato, vai custar aos cofres públicos, sabe quanto?
650 mil reais, esses 3 funcionários. E falando em custos, lembra aí que no início do ano, o presidente da mesa, né, o Anderson Zanella, já tinha promovido um reajuste de 73% nas diárias dos vereadores e criou mais 5 cargos de confiança, chamados de CCs. Eles atuariam dentro da TV Câmara, que ao longo desse mandato custarão aos cofres públicos R$1.187.000. Porque faltam ainda 3 anos, né? R$1.187.000. Só esses 5 cargos que o presidente da Câmara, vereador Anderson Zanella, criou no início desse mandato, né? Esse ano. Que coisa, né? Bom, aqui você vai aprendendo como funciona a situação política do Brasil, do mundo e da capital do vinho. Pessoal, um grande abraço a todos. Voltaremos amanhã com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. Até lá, pessoal. Tchau!